Olá, como você está? Vamos orar para começar a leitura de hoje? Senhor, muito obrigada pela tua palavra. Obrigada, Jesus, por esse momento. Obrigada por esse dia. Obrigada pelo Espírito Santo. Espírito Santo, se o Senhor não for conosco, nós não vamos conseguir, Pai. Que o Senhor possa ser, Espírito Santo, aquele que nos ajuda, nos capacita, nos instrui, nos direciona e nos leva aos seus mandamentos. E nos capacita a ouvir, obedecer, a meditar sobre essa palavra, a entender. Não nos deixa, Pai, nos desviarmos da Tua palavra. Não nos deixa, Jesus, nos desviarmos da Tua presença. Que nós desejemos, Senhor, que nós possamos, Senhor, a cada dia buscar mais, conhecer mais o Senhor. Sintamos a falta de estar nesse encontro com o Senhor. Que nos faça falta entrar para o quarto, orar, conversar com o Senhor, ouvir a palavra. Que nos faça falta a Tua companhia. Não nos deixa nos acostumar a ficar longe do Senhor. Não nos deixa nos acostumar a trocar a Sua presença por qualquer outra companhia, qualquer outra pessoa. Nos faz entender, obedecer, ouvir, viver a Tua palavra e mostrar o Senhor através da nossa vida. Que nós sejamos transformados, curados e libertos. E que nós possamos, Senhor, ser como o Senhor, parecidos com Jesus. Praticar as mesmas obras que o Senhor praticava. Que nós possamos ter as reações que o Senhor teria nos lugares que nós estivermos. Que nós perguntemos se o Senhor estaria nesses lugares. Nas nossas reações, como reagiria Jesus? Que o Senhor seja, Pai, o nosso espelho. Que o Senhor seja o nosso modelo. Que nós nos espelhamos ao Senhor. Que nós só nos comparemos ao Senhor. Não nos deixe nos comparar às outras pessoas. Não nos deixe perder a nossa identidade. Não nos deixe, Pai, estarmos onde não é para estarmos. E que o Senhor seja o nosso maior amigo, o nosso melhor amigo, a melhor companhia. E que o Senhor coloque com pessoas, Pai, que nos abençoe. E que o Senhor nos coloque também perto de pessoas, Pai, que possamos ser bênção para a vida delas. Tira do nosso caminho todo tropeço, todo engano, todo vento de doutrina. Nos faça, Pai, estar na Tua presença. Nos faça desejar, Pai, e ansiar por prestar culto ao Senhor, em Te adorar, glorificar o Teu nome, com a nossa vida, com o nosso testemunho. Eu oro e Te agradeço em nome de Jesus. Amém? Hoje vamos ler Êxodo 17, 18, Salmos 34, Marcos 14. Êxodo 17. Por ordem do Senhor, toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim e andou de um lugar para o outro. Por fim, acamparam em Refidim, mas ali não havia água para beber. Mais uma vez o povo se queixou de Moisés e exigiu: dê-nos água para beber. Moisés retrucou: por que brigam comigo? Por que põem o Senhor à prova? Afligido pela sede, o povo continuou a se queixar a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Quer matar de sede a nós, nossos filhos e nossos animais? Então Moisés clamou ao Senhor: o que devo fazer com este povo? Estão a ponto de me apedrejar. O Senhor disse a Moisés: passe à frente do povo, leve sua vara, aquela que você usou para bater nas águas do Nilo, e chame alguns dos líderes de Israel para acompanhá-lo. Eu me colocarei diante de você sobre a rocha no Monte Sinai. Bata na rocha e dela jorrará água e o povo poderá beber. Assim, na presença dos líderes de Israel, Moisés fez conforme ordenado. Moisés chamou aquele lugar de Massá e Meribá, pois o povo de Israel discutiu com Moisés e pôs o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está conosco ou não? Quando os israelitas ainda estavam em Refidim, os guerreiros de Amaleque os atacaram. Moisés ordenou a Josué: escolham homens para saírem e lutarem contra o exército de Amaleque. Amanhã ficarei no alto da colina, segurando em minha mão a vara de Deus. Josué fez o que Moisés lhe ordenou e lutou contra o exército de Amaleque. Moisés, Arão e Hur subiram até o topo de uma colina que ficava perto dali. Enquanto Moisés mantinha os braços erguidos, os israelitas tinham a vantagem. Quando abaixava os braços, a vantagem era dos amalequitas. Os braços de Moisés, porém, logo se cansaram. Então Arão e Hur encontraram uma pedra para Moisés se sentar, e um de cada lado mantiveram as mãos dele erguidas. Assim as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Como resultado, Josué aniquilou o exército de Amaleque na batalha.
Então o Senhor disse a Moisés: escreva isso em um rolo como lembrança permanente e leia-o em voz alta para Josué. Apagarei toda e qualquer recordação de Amaleque de debaixo do céu. Moisés construiu um altar ali e chamou Javé Nissi. E disse: uma mão foi erguida perante o trono do Senhor, de geração em geração. O Senhor guerreará contra os amalequitas. Êxodo 18. Jetro, sogro de Moisés e sacerdote de Midian, soube de tudo que Deus havia feito por Moisés e seu povo, os israelitas, e de como o Senhor os havia tirado do Egito. Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher, e seus 2 filhos de volta para a casa de Jetro, que os acolheu. O primeiro filho de Moisés se chamava Gerson, pois quando o menino nasceu, Moisés disse: sou forasteiro em terra alheia. O segundo filho se chamava Eliezer, pois Moisés disse: o Deus de meus antepassados foi meu ajudador e me livrou da espada do faraó. Jetro, sogro de Moisés, foi visitá-lo no deserto, levando consigo a mulher e os 2 filhos de Moisés. Quando chegaram, Moisés e o povo estavam acampados perto do monte de Deus. Jetro havia mandado um recado a Moisés, dizendo: eu, seu sogro Jetro, estou indo vê-lo com sua mulher e seus 2 filhos. Então Moisés saiu ao encontro de seu sogro, curvou-se e o beijou. Depois de perguntarem um ao outro se estavam bem, entraram na tenda de Moisés. Ele contou ao sogro tudo o que o Senhor havia feito ao faraó, aos egípcios em favor de Israel. Contou também dos apuros que tinham passado ao longo do caminho e de como o Senhor os tinha livrado de todas as dificuldades. Jetro se alegrou imensamente ao ouvir tudo de bom que o Senhor havia feito por Israel ao libertar o povo das mãos dos egípcios. Louvado seja o Senhor, disse Jetro. Ele os libertou da mão dos egípcios e do faraó. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os outros deuses, pois ele libertou seu povo da opressão dos arrogantes egípcios. Em seguida, Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e outros sacrifícios a Deus. Arão e os líderes de Israel vieram e, na presença de Deus, participaram com ele da refeição. No dia seguinte, Moisés sentou-se para resolver problemas que surgiram entre os israelitas. O povo esperou diante dele em pé desde a manhã até a tarde. Quando o sogro de Moisés viu tudo o que ele tentava fazer pelo povo, perguntou: o que você está fazendo com este povo? Por que você se senta sozinho para julgar e os obriga a ficarem de pé diante de você o dia inteiro? Moisés respondeu: o povo me procura para conhecer as decisões de Deus. Quando surge algum problema, eles me procuram e eu resolvo a questão entre as partes em conflito. Informo o povo sobre os decretos de Deus e transmito suas instruções. O que você está fazendo não é bom, disse o sogro de Moisés. Você ficará esgotado e deixará o povo exausto. É um trabalho pesado demais para uma pessoa só. Agora ouça-me e escute meu conselho, e Deus esteja com você. Continue a ser o representante do povo diante de Deus, apresentando-lhe as questões trazidas pelo povo. Ensine a ele os decretos e as instruções de Deus. Mostre aos israelitas como devem viver e o que devem fazer. No entanto, escolha dentre todo o povo homens capazes e honestos que temam a Deus e odeiem suborno. Nomeie os líderes de grupos de 1.000, 100, 50 e 10 pessoas. Eles deverão estar sempre disponíveis para resolver os problemas cotidianos do povo e só lhe trarão os casos mais difíceis. Deixe que os líderes decidam as questões mais simples por conta própria. Eles dividirão com você o peso da responsabilidade e facilitarão seu trabalho. Se você seguir esse conselho, e se Deus assim lhe ordenar, poderá suportar as pressões e todo este povo voltará para casa em paz. Moisés aceitou o conselho do sogro e seguiu todas as suas recomendações. Escolheu homens capazes dentre todo o povo de Israel e os nomeou líderes de grupos de 1.000, 100, 50 e 10 pessoas. Os homens ficavam à disposição para resolver os problemas cotidianos do povo, traziam para Moisés os casos mais difíceis, mas cuidavam eles mesmos das questões mais simples. Pouco tempo depois, Moisés se despediu de seu sogro, que voltou para sua terra. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então eu li Êxodo 18. Agora Salmos 34. Glória a Jesus. Louvado é teu nome, Senhor. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. Meus lábios sempre o louvarão. Somente no Senhor me gloriarei. Que todos os humildes se alegrem. Venham, proclamemos a grandeza do Senhor. Juntos exaltemos o seu nome.
Busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele ficarão radiantes, no rosto deles não haverá sombra de decepção. Clamei ao Senhor em meu desespero e ele me ouviu, livrou-me de todas as minhas angústias. O anjo do Senhor é guardião, ele cerca e defende os que o temem. Provem e vejam que o Senhor é bom. Como é feliz o que nele refugia. Temam o Senhor, vocês que lhe são fiéis, pois os que o temem terão tudo o que precisam. Até mesmo os leões, jovens e fortes, passam fome, mas os que buscam o Senhor, nada de bom faltará. Venham, meus filhos, e ouçam-me. Eu os ensinarei a temer o Senhor. Quem deseja ter uma vida longa e próspera, refreie a língua de falar maldades e os lábios de dizerem mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz e esforce-se para mantê-la. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos abertos para seus clamores. O Senhor, porém, volta o rosto contra os que praticam o mal. Apagará da terra qualquer lembrança deles. O Senhor ouve os justos quando clamam por socorro. Ele os livra de todas as suas angústias. O Senhor está perto dos que têm coração quebrantado e resgata-os de espírito oprimido. O justo enfrenta muitas dificuldades, mas o Senhor os livra de todas elas. Pois o Senhor protege os ossos do justo, nenhum sequer será quebrado. A calamidade certamente destruirá os perversos, e os que odeiam o justo serão castigados. O Senhor, porém, resgatará os que o servem. Ninguém que nele se refugia será condenado. Aleluia. Glória a Jesus. Marcos 14. Faltavam 2 dias para a Páscoa e para a festa de pães sem fermento. Os principais sacerdotes e mestres da lei ainda procuravam uma oportunidade de prender Jesus em segredo e matá-lo. Mas não durante a festa da Páscoa, para não haver tumulto entre o povo, concordaram entre eles. Enquanto isso, Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Quando ele estava à mesa, uma mulher entrou com um frasco de alabastro contendo um perfume caro, feito de essência de nardo. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça dele. Alguns dos que estavam à mesa ficaram indignados. Por que desperdiçar um perfume tão caro? Perguntaram. Poderia ter sido vendido por 300 moedas de prata e o dinheiro dado aos pobres, e repreenderam a mulher severamente. Jesus, porém, disse: Deixe-na em paz, porque a criticam por ter feito algo tão bom para mim. Vocês sempre terão os pobres em seu meio e poderão ajudá-los sempre que desejarem, mas nem sempre terão a mim. Ela fez o que podia e ungiu meu corpo de antemão para o sepultamento. Eu lhes digo a verdade: onde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo, o que esta mulher fez será contado e dela se lembrarão. Então Judas Iscariotes, um dos 12, foi aos principais sacerdotes para combinar de lhes entregar Jesus. Quando souberam por que ele tinha vindo, ficaram muito satisfeitos e lhe prometeram dinheiro. Então ele começou a procurar uma oportunidade para trair Jesus. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando o cordeiro pascal era sacrificado, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: Onde quer que lhe preparemos a refeição da Páscoa? Então Jesus enviou 2 deles a Jerusalém com a seguinte instrução: Ao entrarem na cidade, um homem carregando uma vasilha de água virá ao seu encontro. Sigam-no, digam ao dono da casa em que ele entrar. O mestre pergunta: Onde fica o aposento na qual comerei a refeição da Páscoa com meus discípulos? Ele os levará a uma sala grande no andar superior que já estará arrumada. Preparem ali a refeição. Então os 2 discípulos foram à cidade e encontraram tudo como Jesus tinha dito, e ali prepararam a refeição da Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12 quando estavam à mesa comendo. Jesus lhes disse: Eu lhes digo a verdade, um de vocês que está aqui comendo comigo vai me trair. Aflitos, eles protestaram: Certamente não serei eu. Jesus respondeu: É um dos 12. É alguém que come comigo da mesma tigela, pois o Filho do Homem deve morrer, como as Escrituras declaram, há muito tempo. Mas que terrível será para aquele que o trair. Para esse homem seria melhor não ter nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou. Em seguida partiu em pedaços e deu aos discípulos, dizendo: Tomem, porque este é o meu corpo. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois entregou aos discípulos e todos beberam. Então Jesus disse: Este é meu sangue que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício por muitos. Eu lhes digo a verdade: não voltarei a beber vinho até aquele dia em que beberei um vinho novo no reino de Deus.
Então cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. No caminho, Jesus disse: Todos vocês me abandonarão, pois as Escrituras dizem: Deus ferirá o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês a Galiléia. Pedro declarou: Mesmo que todos os outros o abandonem, eu jamais farei isso. Jesus respondeu: Eu lhe digo a verdade, esta mesma noite, antes que o galho cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Pedro, no entanto, insistiu enfaticamente: Mesmo que eu tenha de morrer ao seu lado, jamais o negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Então foram a um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse a seus discípulos: Sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a sentir grande pavor e angústia. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem. Ele avançou um pouco e curvou-se até o chão. Então orou para que, se possível, a hora que o esperava fosse afastada dele. E clamou: Abba, Pai, tudo é possível para ti. Peço que afastes de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Depois voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Simão, você está dormindo? Disse ele a Pedro. Não pode vigiar comigo nem por 1 hora? Vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então os deixou novamente e fez a mesma oração de antes. Quando voltou pela segunda vez, mais uma vez encontrou os discípulos dormindo, pois não conseguiam manter os olhos abertos. Eles não sabiam o que dizer. Ao voltar pela terceira vez, disse: Vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos, meu traidor chegou. No mesmo instante, enquanto Jesus ainda falava, Judas, um dos 12, chegou com uma multidão armada de espadas e pedaços de pau. Tinham sido enviados pelos principais sacerdotes, mestres da lei e líderes do povo. O traidor havia combinado com eles um sinal. Vocês saberão a quem devem prender quando eu cumprimentar com um beijo. Então poderão levá-lo em segurança. Assim que chegaram, Judas se aproximou de Jesus. Rabi, exclamou ele, e o beijou. Os outros agarraram Jesus e o prenderam. Mas um dos que estavam com Jesus puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus perguntou: Por acaso sou um revolucionário perigoso para que venham me prender com espadas e pedaços de pau? Por que não me prenderam no templo? Todos os dias estive ali no meio de vocês ensinando, mas essas coisas estão acontecendo para que se cumpra o que dizem as Escrituras. Então todos os abandonaram e fugiram. Um jovem que o seguia vestia apenas um lençol de linho. Quando a multidão tentou agarrá-lo, ele deixou para trás o lençol e escapou nu. Levaram Jesus para a casa do sumo sacerdote, onde estavam reunidos os principais sacerdotes, os líderes do povo e os mestres da lei. Pedro seguia Jesus de longe e entrou no pátio do sumo sacerdote. Ali sentou-se com os guardas para se aquecer junto ao fogo. Lá dentro, os principais sacerdotes e todo o conselho dos líderes do povo tentavam, sem sucesso, encontrar provas contra Jesus para que pudesse condená-lo à morte. Muitas testemunhas falsas deram depoimentos, mas elas se contradiziam. Por fim, alguns homens se levantaram e apresentaram o seguinte testemunho falso: Nós os ouvimos dizer: destruirei este templo feito por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não feito por mãos humanas. Mas nem assim seus depoimentos eram coerentes. Então o sumo sacerdote se levantou diante dos demais e perguntou a Jesus: Você não vai responder a essas acusações? O que tem a dizer em sua defesa? Jesus, no entanto, permaneceu calado e não deu resposta alguma. Então o sumo sacerdote perguntou: Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Eu sou, disse Jesus. E vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Deus poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as vestes e disse: Que necessidade temos de outras testemunhas? Todos ouviram a blasfêmia. Qual é o veredito? E todos o julgaram culpados e o condenaram à morte. Então alguns deles começaram a cuspir em Jesus. Vendaram seus olhos e lhes deram socos. Profetize para nós, zombavam. E os guardas lhe davam tapas enquanto os levavam. Enquanto isso, Pedro estava lá embaixo no pátio. Uma das criadas que trabalhava para o sumo sacerdote passou por ali e viu Pedro se aquecendo, junto ao fogo. Olhou bem para ele e disse: Você é um dos que estavam com Jesus de Nazaré. Ele, porém, negou: Não faço a menor ideia do que você está falando, disse, e caminhou em direção à saída. Naquele instante o galo cantou.
Quando a criada o viu ali, começou a dizer aos outros: Este homem com certeza é um deles. Mas Pedro negou novamente. Um pouco mais tarde, um dos que estavam por lá confrontaram Pedro, dizendo: Você deve ser um deles, pois é galileu. Ele, porém, começou a praguejar e jurou: Não conheço esse homem de quem vocês estão falando. E no mesmo instante o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus: Antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E começou a chorar. Jesus, louvado é teu nome, Pai. Então hoje nós lemos Êxodos 17, 18, Salmos 34, Marcos 14. Vamos orar e agradecer pela palavra. Senhor Deus, muito obrigada por essa palavra. Obrigada, Jesus, pela sua bondade, graça e misericórdia. Obrigada pelo Espírito Santo que está aqui conosco agora, nos convencendo de tudo pelo que temos trocado, Senhor. De quantas vezes o negamos, Pai, e o abandonamos. Nos perdoa, Deus, por toda a distração. Nos perdoa, Pai, porque o Senhor não tem sido a nossa prioridade. Nos perdoa, Jesus, pelo que colocamos no seu lugar. Nos perdoa pela incredulidade. Nos perdoa, Jesus, pelo que pecamos contra o Senhor, Pai. E aquilo que ainda pecamos e não temos consciência, que o Espírito Santo venha nos revelar agora. Há pecados que nós já sabemos, há pecados que nós já identificamos, já nos constrangemos, mas ainda há outros pecados que precisamos reconhecer, confessar e abandonar. E principalmente nos arrepender. Nos arrepender, Pai, e não voltar a praticá-los. Nos arrepender de sermos incrédulos, nos arrependermos de trocar o Senhor por distrações, por prazeres, Pai. Nos perdoa, Jesus, por não conhecermos as Escrituras. Não queremos mais perecer por falta de conhecimento. Vem, Espírito Santo, e nos capacita. Vem, Espírito Santo, e nos constrange. E nos convence do juízo do pecado e da justiça. Que o Senhor, Pai, possa ser o único Deus da nossa vida. Que tudo que colocamos no seu lugar agora seja destronado em nome de Jesus. Que a minha vontade, Pai, se equipare com a tua vontade. Que a minha vontade se sujeite à tua vontade. Alinhe a minha vontade à tua vontade, Jesus, que é boa, perfeita e agradável. E o Senhor sabe, Pai, os seus pensamentos são maiores que os meus. O Senhor sabe o que é melhor para mim e eu não sei. O meu coração pode ter outros desejos, mas o Senhor sabe o que é melhor para mim. E para que o Senhor me criou. Que o Senhor possa sondar e ver se há em mim algum caminho mau. E me mostrar e me convencer, Pai. Que o Senhor seja o único Deus na minha vida. Que o meu desejo não seja Deus na minha vida. Que a minha vontade não seja Deus na minha vida. Mas o Senhor seja o único Deus na minha vida. Senhor, que o Senhor possa levar essa palavra, Jesus, a todos que precisam. Que o Senhor possa levar essa palavra e o entendimento. Para que haja arrependimento, para que haja confissão de pecados. E que os pecados sejam deixados, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor seja o único Deus de todos nós, Pai. Que o Senhor seja o único, Pai, a estar no nosso centro da nossa vontade. E que nós te busquemos, Deus, e confessemos o Senhor como nosso Senhor e Salvador. Que o Senhor seja o único Deus da nossa vida, da nossa casa e da nossa família. E através de nós, Pai, que estamos tendo contato com a Tua Palavra, que fomos tocados agora pelo Espírito Santo, que através de nós a nossa casa venha servir ao Senhor, que a nossa família venha reconhecer o Senhor na nossa vida, que todos possam ver transformação em nós, Pai, que todos possam ver o brilho do Espírito Santo. E obrigada pela cura, pela salvação, obrigada pela alegria, Deus, de estar na Tua presença. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem feito, cumprido o Teu propósito na nossa vida, Pai, de salvação, de cura, de libertação. Que o Senhor encontre, Pai, aqueles perdidos, que essa palavra encontre os desesperados, os desanimados, os desapontados com as pessoas. Que o Senhor encontre aqueles, Pai, e fale melhor ao coração de cada um deles. Que o Espírito Santo possa levar essa palavra a todos a que precisam. Que o Espírito Santo possa soprar o Teu nome, Jesus, e te fazer conhecido, Pai. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Louvado é Teu nome. Santo e poderoso, glorificado para sempre é o Teu nome, Pai.
Só o Senhor é Deus. Muito obrigado, Pai, pela graça, pela bondade, pela misericórdia. Obrigada pelo Espírito Santo. Obrigada porque o Senhor está aqui, Pai. Obrigado. Obrigada, Jesus. Louvado é teu nome. Santo e poderoso é o teu nome. Se você se sentiu abençoado com essa palavra, que você compartilhe esse vídeo, que você envie para sua família, para os seus amigos, envie nos seus grupos. Que o Espírito Santo fale mais ao seu coração, que você medite na palavra, que você busque a presença do Senhor, não se desvie e fique firme no propósito da leitura da palavra, porque a palavra diz que nós perecemos por falta de conhecimento. Então, que toda a liberdade e a libertação que você precisa esteja na palavra, esteja em Jesus, e que você alcance. Seja forte, corajoso, não desanime. Tem muitas coisas que nós podemos deixar, mas seguir a Jesus, conhecer Jesus, com certeza não é nenhuma delas. Amém? Seja muito abençoado por essa palavra. Curte o vídeo, comenta e compartilha. E se você tiver algum testemunho, dá o testemunho também aí, para edificar a fé de outros. Compartilha com a gente o seu testemunho. Em nome de Jesus. Amém?